Olá, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação, e hoje a gente conta com a presença super especial do CEO da nossa sede da Itaú Asset em Nova York, o Charles Ferraz. Então, para aqueles ouvintes que não sabem, nós temos um escritório da Itaú Asset lá nos Estados Unidos que conta com algumas equipes de gestão e também distribuição internacional. E o CEO dessa sede, o Charles, é brasileiro, sim, brasileiro. E é com ele que a gente vai bater um papo hoje para conhecer ele um pouco mais e também entender o trabalho que nós fazemos lá na nossa ponta da Itaú Asset nos Estados Unidos. Bom, vamos falar com ele então. E aí, Charles, como é que você tá? Tudo bom? Seja super bem-vindo ao Mind Asset. Oi, Marília, tudo bem? Tudo bem para todos os ouvintes? É um maior prazer estar aqui com vocês, tá certo? Legal. Bom, Charles, eu gostaria então de começar falando sobre você, Eu sei que você tem uma origem diferente, da que a gente está habituada no mercado financeiro, que costuma ser sempre oriundo ali do eixo Rio-São Paulo. Então, enfim, você consegue contar para a gente um pouco da sua trajetória, pessoal, profissional, enfim, qual que é a sua formação e um pouco de como que foi o seu caminho, até chegar na sua posição atual? Claro, com o maior prazer. Agora, tem um desafio aqui, viu, Marília? Você tem tempo para isso, que a conversa é longa. Temos, estamos aqui para isso. Vou tentar resumir aqui. Eu sou casado com Giovanina Nina, que é pernambucana, médica e agora escritora, e pai mega orgulhoso de Henrique e Mariana. Então, eu nasci em Floresta, uma cidade no sertão de Pernambuco, é a terra de Lampião, para quem não sabe, e estudei todo o ensino fundamental lá em Floresta, no colégio público, e aí seguindo a trajetória de várias pessoas, conterrâneos, em geral a gente estudava o ensino fundamental lá, em escola pública, escolas muito boas, só que para fazer o ensino médio e faculdade você tem que sair da cidade, Então foi meu caso, eu fui morar em Recife, ainda pequeno, para fazer o ensino médio e depois a faculdade, Então a família sempre deu muito valor, ao estudo, Então era um mantra lá em casa, de toda a família, que o filho estude, esse é o caminho. Enfim, fui sempre seguindo nessa trajetória, sempre fui bom aluno em todas as escolas que passei, bem curioso. E aí eu resolvi estudar economia, lá em Pernambuco ainda. E por que economia? Porque eu não entendia nada do que lia nos jornais, Então, eu preciso entender esse negócio aqui, esse negócio é complicado. Me falaram que economia aí explica alguma coisa. Mas até hoje eu estou tentando entender, viu, minha gente? Mas fui estudar economia, estudei economia na Universidade Federal de Pernambuco. Gostei muito, é uma escola super boa, professores maravilhosos, assim. Mas meu plano sempre foi o de... quando eu fiz a faculdade, eu gostei muito. Meu plano era continuar os estudos, continuar como economista e voltar, fazer mestrado, PhD e voltar como professor da universidade, que eu realmente era fascinado pela vida acadêmica, pela pesquisa, tentar entender o que acontece no mundo, nas economias, E aí, nessa trajetória, assim que eu me formei, eu fui imediatamente para fazer um mestrado. Aí eu fui para a USP, em São Paulo, mudei de cidade de novo. E meu plano, como eu falei, era seguir carreira acadêmica, fazer um PhD. Então, meu plano era primeiro São Paulo, depois um PhD nos Estados Unidos. Então, essa era a ideia. E aí eu comecei a estudar dívida pública, financiamento inflacionário, que era um tema muito em voga, de economista na época no Brasil, era craque em estudar inflação, agora está virando moda de novo no mundo, E aí, nessa trajetória, eu, curioso, tentando entender o que estava acontecendo, disse, eu estou estudando aqui política monetária, por exemplo, e não faço ideia de como um banco funciona. Então, eu quero, antes de fazer o PhD, eu quero ter uma experiência no mercado financeiro.
E acabei tendo sorte e consegui entrar no mercado financeiro, na época com o Bank Boston, e esqueci o PhD. Tô no mercado até hoje com o mesmo desafio, né? Agora não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então eu entrei no mercado basicamente... Eu tive algumas experiências antes do Boston, mas a grande experiência onde eu passei mais tempo antes do Itaú foi realmente no Bank Boston. Comecei como analista quantitativo, depois virei gestor e depois acabei virando executivo da empresa e como diretor responsável pela asset lá no Bank Boston. E aí, quando o Itaú comprou as operações do Boston em 2006... eu fui convidado aí para o Private Bank do Itaú, e, enfim, também fiz várias coisas lá no Private, como CIO do Private, responsável por toda a equipe de investimentos. E depois de quase 10 anos lá, acabei vindo aqui para Nova York. Então, eu vou parar por aqui, porque são quase 25 anos de história já de Grupo Itaú, né, juntando com minha experiência no Bank Boston. Se, Marília, você começar a perguntar mais, aí a gente não acaba esse podcast. Para na primeira pergunta. Então... a gente tem que combinar de ir para um bar, daí a gente continua a conversa mais longa. Exato. Bom, mas queria saber, assim, você comentou, né, que você passou por algumas mudanças, né? Você foi para Recife, depois veio para São Paulo, e aí agora você está nos Estados Unidos e, assim, mudanças nunca são muito fáceis, né? Como que foi, assim, para você mudar de país, tanto no quesito pessoal quanto profissional, dessa ida para os Estados Unidos? Perfeito. Bom, primeiro, Marília, essa tua pergunta ela é ótima, porque eu acho que é isso mesmo, assim, decisões, né, na vida, né, sempre tem o caráter do lado profissional, do lado pessoal, e se a gente esquece de uma dessas pontas, com certeza não vai funcionar, ou não é sustentável, né? Então, acho que está perfeita aí a forma que você colocou, principalmente quando envolve mudança de país, né? Que é uma mudança, né? Como você falou, eu saí lá de Floresta, fui para Recife, depois São Paulo. Apesar das mudanças, né? De se mudar de cidade, sair de perto da família mais imediata, você está no mesmo país, é mais ou menos a mesma cultura, né? Fala a mesma língua, então mas mudar de país realmente é um desafio diferente, né? Acho que, assim, essa mudança, para mim, ela teve, de fato, assim, um ponto profissional importantíssimo, né, e um ponto pessoal, né? Um ponto profissional é que eu enxerguei, né, o Itaú é um banco que dispensa apresentações no Brasil, né? Somos, com muito orgulho, líderes, né, principalmente na confiança do cliente, porque é isso que traz a liderança em todos os outros negócios, né? E o cliente expressa, os nossos números basicamente expressam essa confiança dos nossos clientes. Então, a gente tem é percebido pelos nossos clientes como um banco, né, que agrega muito valor, né, para os clientes. Quando você vai para o mercado global, essa percepção ainda não existe, porque a gente não está, né, não tem a presença no mercado global como tem no Brasil, né? Então, acho que esse sempre foi um ponto que eu achei que era uma oportunidade, né, para a gente, nós como banco, desenvolver linhas de negócio que agregassem valor para os nossos clientes, né? Então, essa operação aqui em Nova York, ela tem essas duas características. Uma que, para você fazer bem, inclusive Brasil, né, você tem que conhecer o que está acontecendo no mundo, em outros mercados, né, né, quais são os assuntos, quais são os produtos, quais são as tendências, né? Então, acho que estar aqui nos Estados Unidos traz essa capacidade de a gente agregar valor para os nossos clientes que estão no Brasil. Então, tem essa que eu acho que é uma grande oportunidade e uma iniciativa que faz parte do DNA do Itaú, né? Pensar a longo prazo e pensar em formas onde a gente consegue, de fato, agregar valor para os nossos clientes e para os negócios. Então, essa vinda minha para cá, eu fiquei realmente fascinado com esse desafio de desenvolver esse negócio de gestão de recursos num escopo mais global, tanto do ponto de vista de mercado,
seja dos mercados que a gente vai atuar, quanto do ponto de vista de clientes que a gente vai tentar conquistar a confiança também, né? Então, do ponto de vista profissional, esse desafio realmente brilhou meus olhos, né? E eu achei que era uma grande oportunidade. Do ponto de vista pessoal, que obviamente, de novo, ligado ao pessoal, para mim, tem sido e foi uma oportunidade gigante de aprendizado. Acho que aprender é um negócio que eu sempre gostei muito. Então, ir para um negócio desse, que tem um desafio dessa escala, vai me trazer um aprendizado e, portanto, esse aprendizado vai me trazer uma satisfação pessoal importante que me brilhou os olhos. Só que tem família e essa decisão foi compartilhada com minha esposa, com meus filhos, e isso era uma condição também, né? Eu não viria para cá se eles demonstrassem, se isso fosse causar um problema, né, no núcleo familiar. Então a gente discutiu, né, os impactos disso na família, fizemos um comitê de investimento familiar cuja decisão era por unanimidade. Se alguém não quisesse, o deal estava... Então, resumo, tinha que ser unânime. Tem que ser unânime, senão não funciona. E graças a Deus tem funcionado super bem, a família está feliz e profissionalmente eu tô bem feliz, né? A gente está aqui trabalhando e desenvolvendo um negócio que a gente já cresceu mais de 5 vezes, né? Nesses 5 anos que eu estou aqui. Então acho que os números já ajudam a mostrar que, né, o potencial do mercado e ainda tem muito para fazer. Sim. Eu até queria explorar isso um pouco mais com você, Charles, né? Agora que a gente te conheceu um pouquinho mais, né? Queria falar um pouco sobre esse trabalho, né? Que a gente sabe que vocês têm feito um trabalho espetacular aí em Nova York. Eu queria que você me explicasse exatamente como é o dia a dia de vocês, né? Me conta um pouco do que vocês cobrem e, além disso, eu sei que a equipe por aí ela é bastante diversa, né? Enfim, tem pessoas de diferentes nacionalidades. Queria saber um pouco como que é a dinâmica aí do trabalho de vocês. Legal, Marília. Olha, a dinâmica do trabalho, e eu acho que é um pouco da natureza, né, do nosso trabalho de gestão de recursos, assim, nosso dia a dia é estar preocupado. É basicamente isso aí. Quando está tudo calmo, tudo tranquilo, a gente fica mais preocupado ainda, né? Porque a gente já aprendeu com esses anos e anos de mercado que quando as coisas estão calmas, alguma coisa vai acontecer. E quando a gente não identifica para onde o vento vai soprar, isso causa um incômodo muito grande de toda a equipe, né? Então, eu acho que esse é muito do nosso... Esse é o DNA do nosso trabalho, é se preocupar, tentar entender por que as coisas estão acontecendo assim, como é que vai acontecer no futuro, tentar identificar caminhos e aí sim tomar decisões de investimentos, que é algo sagrado, né, para a gente, que a gente encara com muita seriedade e sabe da responsabilidade de tomar decisões em nome dos nossos clientes, né? O cliente nos delega, né, mandatos de cuidar dos recursos, né, das famílias, das empresas. Então, por isso que a nossa missão realmente é estar preocupado. Aqui em Nova York, dada a natureza, né, dos mandatos que a gente cobre, a gente tem que olhar e entender tudo que está acontecendo. Agora, o resultado final, e é um pouco do que a gente tem aqui e no Brasil também, o resultado final é que nem um time de futebol. Você tem lá o artilheiro que tem que fazer gol, mas você tem que, para ele receber a bola, a pessoa do meio-campo tem que passar a bola para ele, porque senão ele não faz gol. Você também não pode tomar gol, então tem que ter uma zaga bem preparada para não receber gol e aí acabar perdendo o jogo mesmo quando faz gol. E tem que ter também o preparador físico, um bom técnico, o roupeiro, enfim, tem que estar todo mundo olhando de olho no que está acontecendo no mundo. Então aqui na equipe você encontra pessoas olhando para diversos pontos, né, do negócio de gestão de recursos, que no final trabalhando juntos, né, olhando vários aspectos, não só, né, do que está acontecendo nos mercados, identificando tendência, onde alocar melhor o dinheiro dos clientes,
mas também evitar armadilhas, né? Armadilhas de risco, né, que o mercado oferece e da operação em si. Então, e isso a gente faz e acredita muito que para fazer bem isso, você não tem segredo, você tem que ter gente boa, gente comprometida, e tem um valor agregado enorme de ter gente de várias nacionalidades que trazem, né, criam um caldo cultural que eu acho que é de grande valor para o negócio, né? A gente consegue, com essas diversas visões, né, de mundo, de economia, de vida, a gente consegue realmente tomar decisões em nome dos nossos clientes bem mais, eu acho que de melhor qualidade. Então, preciso dar um pouco de número aqui. Hoje, somos 5 nacionalidades diferentes aqui, né, no time. A maioria são pessoas nascidas aqui nos Estados Unidos, são americanos, americanas. Brasileiro é o segundo maior número. E aí, mas a gente tem mexicanos, peruano, tem até uma pessoa do Irã. Então, eu acho que a gente vai aumentar esse número de nacionalidades, que é um pouco aqui da característica do mercado internacional e do que a gente pretende fazer. Não, excelente, muito legal. E assim, Charles, agora, né, olhando para frente, né, eu sei que o cenário tem sido bastante volátil, né, e com isso tem sido, enfim, ainda mais difícil do que normal fazer algum tipo de previsão, né, e vocês sempre super antenados devem estar se propondo esse desafio sempre, mas assim, de um modo geral, o que você enxerga, né, de desafios aí para Itaú Asset, né, especificamente aí em Nova York, né, e como que você tem pensado, né, no negócio para se preparar para os desafios desse ano? Assim, como você comentou, né, desafios não faltam, né, que eu acho que é uma das coisas legais aqui, não só aqui, né, o negócio de asset management tem essa característica, né, assim, você tomar decisões de investimento, você tem que ter uma equipe, primeiro, realmente craque e focada em entender o que está acontecendo no mundo. Do ponto de vista de negócio, a nossa visão aqui, nossa missão, eu diria aqui em Nova York, acho que daria para dividir em 2 grandes linhas, tá? Uma linha de realmente desenvolver, trazer para o nosso cliente, por exemplo, o cliente brasileiro que quer fazer uma diversificação de investimentos no mercado internacional, para a gente trazer essas boas alternativas para ajudar esse nosso cliente a navegar, né, do ponto de vista de investimentos no mundo, né, o mundo fora do Brasil. Então essa é uma missão e a gente tem equipes aqui focadas em ajudar o nosso cliente nisso. E um outro ponto e uma outra linha importante do nosso negócio é servir também os clientes globais, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, dos maiores investidores do planeta, dos 5 maiores, 3 são nossos clientes. Então, esses clientes eles nos contratam para buscar oportunidades e ajudá-los na gestão de investimentos, por exemplo, de mandatos globais, na verdade, com mandatos com focos em Brasil e América Latina, né? Então, esse é uma missão importante. E uma outra linha que a gente está investindo bastante, desenvolvendo aqui para ajudar os nossos clientes, é ir para o mercado, né, expandir a nossa atuação mais direta para mercados emergentes, né? Então, acho que a gente tem uma operação super consolidada no Brasil. A gente hoje é considerado um dos melhores, eu diria que um dos maiores também, mas principalmente os melhores em América Latina. Mercados emergentes, que aí você amplia basicamente para a Ásia, Europa emergente, etc., a gente acha que tem oportunidades imensas, né, de trazer, de identificar valor para os nossos clientes e crescer o nosso negócio. Então, é um ponto super importante de desenvolvimento que a gente tem trabalhado aqui.
Legal, excelente. São muitos desafios, mas, enfim, todas essas frentes que a gente está atuando são muito promissoras e, enfim, tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho excepcional, enfim, como vocês vêm fazendo, né? E agora, mudando de assunto, Charles, e também caminhando aqui já mais pro fim do nosso papo, é o seguinte, a vida não é só trabalho, né? E, assim, para alguém para alguém numa posição como a sua, né, num chapéu de CEO que interage com muitos times, precisa estar antenado em muitos assuntos em paralelo, enfim, acredito que seja bastante complexo conciliar a vida pessoal com o profissional, enfim, não é fácil para ninguém. Então eu queria saber, assim, se você concilia bem e o que você costuma fazer, né, no seu tempo livre. Já quero até aproveitar e dar um spoiler aqui para os nossos ouvintes, mas eu fiquei sabendo que você tem uma banda de rock. Enfim, me conta um pouco mais sobre... Agora você me lascou, viu? Já te coloquei na fogueira, já. Na fogueira eu tava indo tão bem, eu acho, pelo menos. Não, menina, pois é. Esse nosso trabalho, né, de, como eu falei, viver preocupado, né, que é um pouco disso, que eu adoro, diga-se passagem, mas é muito importante, na minha visão, que a gente tenha válvulas de escape, né, e desenvolva atividades, na linguagem do nosso mercado, descorrelacionadas com o nosso dia a dia. Tocar guitarra, por exemplo, para mim é uma coisa que é super importante para mim, do ponto de vista pessoal, e eu diria profissional também. Obviamente, a gente não toma boas decisões de investimento porque toca guitarra, mas existe sim uma correlação, porque você ter um hobby, na minha visão pessoal, ajuda a dar aquela limpada na mente, sabe? Dá aquela limpada, você coloca a sua... né? Tem gente que medita, que eu acho super legal também, faz uma série de outras coisas, mas isso é super importante. A guitarra, eu realmente sempre gostei de música, né? De forró, de brega, de maracatu, a heavy metal, né? Inclusive, maracatu e heavy metal, para quem não conhece, recomendo ouvir um pouco aí do meu conterrâneo Chico Science, Nação Zumbi, né? Que acho que eles foram um dos precursores em misturar uma guitarra pesada com maracatu. Eu sou um fã, super legal. Ele é sensacional. Então, assim, Marília, eu sempre toquei, sempre gostei e por incrível que pareça, aqui eu tenho me dedicado até mais, talvez pelo seguinte, porque já está absolutamente claro para mim que eu não vou ser profissional da guitarra, não vou viver disso. Então, como eu gosto e eu sei que eu não vou ser profissional, eu vou fingir que eu sou profissional, então eu perdi a vergonha. Então, tenho tocado em bares, toquei até na festa de fim de ano do Itaú, você acredita? Olha só! Que foi super divertido, pelo menos para mim. E eu acho que foi uma surpresa para a turma ao me ver lá tocando guitarra, né? E me divertindo. Então, eu tem também que vir aqui pro Brasil tocar também. Né? Só precisa convidar, tô assim, enxerido. E uma coisa legal que eu aprendi também, pelo menos para mim é saudável pensar assim, quando você se diverte lá no palco tocando, por pior que você toque, a turma acaba se divertindo também. Então, vamos que vamos, no final a gente tem que ser feliz mesmo. Mas me ajuda muito, assim, realmente... que você está tocando, você tem que se concentrar no que você está fazendo. Então, eu esqueço o que está acontecendo no mercado, no mundo, guerra, né? É a sua terapia, né? É a terapia. Quando volta, você volta 200%, ligado na tomada. Não, super legal. Bom, Charles, se pudesse ficar batendo um papo aqui com você por horas, mas, enfim, preciso te fazer aqui nossa última pergunta do podcast, e é uma pergunta que eu fiz para o X, eu fiz essa pergunta para o Brantes, fiz ela para o Arlindo, então quero muito te perguntar também, que é o seguinte, se você pudesse se encontrar com o Charles de 20 anos, o jovem Charles, que conselho que você daria para ele? Eita, Marília, eu sabia que você ia fazer essa pergunta aí. Ou perguntinha difícil, né? Primeiro porque é tudo fácil, né? Fácil assim, quando você olha para trás e sabe tudo o que aconteceu, né? Eu não teria me estressado com uma série de coisas. Mas eu acho que, assim,
primeiro, aprendizados, né, que a gente tira, né, da experiência aí, basicamente. Primeiro que a constatação que, sim, de fato é importante fazer plano, traçar, né, como eu tinha lá, eu gostava de estudar, sempre fui bom aluno, tirava ótimas notas, me destacava, etc, mas minha grande motivação era aprender. Eu sentia sempre ficava muito feliz quando aprendi um negócio e uma satisfação pessoal muito grande. Então, aí eu fiz meu plano. Como é que eu consigo viver aprendendo e contribuindo? Vou fazer PhD, virar pesquisador, professor, porque, né, você continua. Então eu tinha um plano, tá lá. Comecei a executar esse plano e não executei nada daquele plano, porque mudou tudo. Agora, no final, eu vejo o seguinte: ter um plano é importante, trabalhar duro é mais importante ainda. É como diz lá o poeta, né? Quanto mais duro você trabalha, mais sorte você tem. Porque outra coisa, né? A sorte tem que te ajudar também. Então, eu me considero um cara muito sortudo, porque nessa trajetória, eu tive a sorte realmente de encontrar gente, excelente, né? E isso também é outra coisa que eu diria para o Charles lá atrás: rapaz, se junte a gente craque, gente boa, gente inteligente, gente que você se sinta bem de estar perto, porque isso faz a diferença na sua vida pessoal no momento e na sua trajetória futura. Porque quando você está junto com gente boa, que te desafia, que te realmente empurra para cima, as coisas acontecem, entendeu? Então, estar junto de um grupo bom, de pessoas boas e generosas, faz uma diferença, assim, absurda. E, assim, para completar, o que eu acho que sempre me ajudou e continua ajudando até hoje é exercitar e dar asas à curiosidade. Então, eu acho que sempre me ajudou olhando para trás, assim, na minha carreira profissional. Assim, eu enfrentei uma série de desafios e quando me desafiavam, aí é que eu ficava louco e queria aprender. Então, por exemplo, o CFA, que era um negócio que no Boston, na época, ninguém tinha. Eu fui lá, vou ser o primeiro. E eu acho que eu fui. Então, assim, a sede de aprendizado, pensando lá no Charles lá de trás, é realmente fundamental. Então, você tá com gente boa, tá com desafios, onde você consegue aprender, né? E quando você aprende, você cresce pessoal e profissionalmente. Isso faz uma diferença, assim, gigante. Eu acho que tem feito, né? Na minha vida profissional e pessoal. Né? Como disse um conterrâneo lá, o Silvio Meira, não sei se vocês já ouviram, mas eu assisti uma palestra dele uma vez que ele falou o seguinte: rapaz, se você não estiver aprendendo no trabalho, peça demissão por justa causa. Né? Eu acho que é bem por aí, porque não importa o cargo, não importa... Claro que importa no fim, assim, depois, não o cargo, mas você ser bem remunerado, etc, ser reconhecido nesse sentido, óbvio que é importante, mas o que realmente faz diferença, principalmente nos estágios iniciais ali da carreira, é você ter essa sede de aprender e, portanto, trabalhar duro e estar junto de gente boa. Né? Então, isso sim, isso faz uma diferença assim, gigante. É isso que eu diria para o Charles lá de trás e é o que eu falo para os meus filhos, por exemplo. Cada um traça seu plano, segue sua trajetória, mas tem que lutar e trabalhar duro. É isso, Marília. Não, excelente, Charles, muito legal essa mensagem. Acho que
Com isso a gente encerra então o nosso bate-papo, muito legal te conhecer um pouquinho mais, ficar por dentro também, né, de todo o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo por aí em Nova York. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast. Estou te esperando para vir tocar aqui no Brasil e também estou esperando o meu convite para ir visitar vocês aí em Nova York, hein? Pois, se sinta convidada, você vai ser muito bem-vinda aqui. E para tocar, menina, eu tô de um jeito que só é dizer a hora, o dia que eu levo equipamento. Não garanto a qualidade, porém. Tá combinado. Bom. Super obrigado, viu? Obrigada. Bom, e para os nossos ouvintes, sempre bom lembrar, não deixem de seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais, a gente está sempre produzindo muito conteúdo e é claro, se você gosta aqui do nosso podcast e ainda não se inscreveu no nosso canal, corre se inscrever para ficar sempre por dentro aqui dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.